Sabe quando você conhece alguém e te faz entender que certas coisas que parecem impossíveis são possíveis? E você encontra essa pessoa e descobre que mesmo com a maternidade, ela realizou feitos assim absurdos. Será que ela sabe disso? Ou será que é só a gente que olha de fora e fala: "Meu Deus do céu, ela é a Iron Man"? É isso, gente. Eu fiz um spoiler aqui da mulher que está ao meu lado hoje nesse Juliana Góes Podcast, que vai ao ar todas as segundas, às 18 horas, para a gente falar sobre superação, comportamento, inteligência emocional, despertar e expansão. E eu gosto muito de trazer algumas convidadas e alguns convidados que têm uma história de vida real, mas uma história de vida que também traz superação para que a gente se lembre que é possível. Porque talvez no meio do caminho, diante do que você está vivendo, diante do que você passou, você esteja se esquecendo que também é possível para você. Talvez você esteja se esquecendo de que você já tem valor, que você já tem força, você já tem coragem. Isso tudo pode estar esquecido aí dentro. Então, meu papel aqui, às vezes, te cutucar e te lembrar de que você pode sim, de que você pode mais e que, às vezes, a gente precisa mesmo ressignificar a maneira como a gente se enxerga. E quando eu convidei esta moça que está aqui ao meu lado para este episódio, foi, na verdade, muito oportuno para eu relembrar a minha história de uma superação também com a bicicleta. Se você está aqui no Juliana Góes Podcast há algum tempo, você deve saber que eu fui uma criança que não aprendeu a andar de bicicleta, mas que a minha adulta resolveu realizar o sonho dessa criança. E um dia, uma seguidora minha querida, que se tornou uma amiga, a doutora Nicole, falou: "Ju, vai ter um duatlon em Santos. Você ficou sabendo?" Eu falei: "Quê? Duatlon? Faz o quê?" "Corre e pedala." A Rose tá indo. Faz o quê, né? O único duatlon que eu vinha fazendo era come e dorme. Eu corre atrás das crianças, né? Mas era corre, pedala e corre. Eu falei: "Não consigo fazer isso. Eu nem sei andar de bicicleta direito." Ela falou: "Você consegue. Que tal a gente ir?" Eu falei: "Tá bom, se é pra ir, se jogar, eu me jogo, gente. Sou uma pessoa que se joga." E daí, quem criou tudo isso foi a Rosicler Costa, que está ao meu lado. Ela é a Iron Mãe, ela é bicampeã Iron Man, e se você não entendeu do que se trata isso, ela vai te explicar. Ela é 3 vezes campeã mundial lá no Havaí. É a prova de Kona? É isso? Isso. Ó, tô sabendo. Mas eu vou dar o microfone pra ela, gente, porque eu falei muito. Rosicler Costa, você é a Iron Mãe, você tá aqui na minha mesa. Rosicler, meu Deus, meu coração. Ousa diva. Imagina, você que é nossa Bem-vinda. musa inspiradora. Bem-vinda, Rose. Meu Obrigada, Deus, que Ju. história. Aí estamos só começando, né? Mas, enfim, pode falar o que você quiser. Eu já vou começar a te metralhar de pergunta. Bom, primeiro agradecer o convite. Quando você me chamou, nossa, eu fiquei muito, muito feliz. Porque, mesmo sem saber, né, a gente tem aquela historinha do passado, que você foi aluna da minha mãe. Então, assim, Verdade. te acompanho desde a época de BBB, que minha mãe foi lá, né, te Foi. ver. Tia Roseli, gente, minha professora da primeira série. Foi. Maravilhosa. Tia Roseli, assim, dá vontade de guardar no potinho. Uma boneca. Ela tem a mesma carinha até hoje. Tem. Eu me lembro muito dela no meu aniversário de 7 anos. Eu me lembro dela. E ela tá lá no meu paredão, que foi um momento, assim, de não muita comemoração quanto o aniversário de 7 anos, digamos assim, né? Mas ela tava lá, meu, que coisa mais linda. E esse nosso reencontro, né? Foi um reencontro. E quando eu tava organizando o duatlon ano passado, tava trabalhando, aí meu marido me chamou, falou assim: "Você não sabe quem acabou de fazer um history pedindo uma bicicleta emprestada pra participar do duatlon." Eu falo: "Quem? Meu Deus", já comecei a tremer, né? "Ah, Juliana Góes." Eu falei: "Meu pai do céu." Comecei a chorar, eu falei: "Nossa, não acredito, a Ju." Falei: "Nossa, agora..." Sabe aquela coisa assim, quando você fala: "Agora a sua vida vai." Falei: "Agora vai." E eu fiquei muito feliz com a sua presença lá. E eu já fiz o convite, mas vou fazer de novo. Pode? Você é Pode! nossa embaixadora do duatlon. Estou muito lisonjeada, me sinto muito do atleta, me sinto muito... Ai, gente! Você tem tudo a ver Serei. com essa prova. Porque, na verdade, não é uma prova, é uma superação. É uma superação, Rose, é isso, sabe? E eu acredito que você
que teve superações, assim, incríveis na sua vida, que a gente vai chegar lá, você criou uma maneira tão bonita de usar a sua missão para fazer as mulheres entenderem que elas podem sim, que elas podem mais. Desde que você me contou que você realizou um triatlon com distâncias minúsculas para elas verem que elas podiam. Exatamente. E a quantidade de... O ano passado, gente, eu chorei tanto, porque eu vi, assim, mulheres de todas as idades, de todas as fases, de todos os tipos, cada uma ali não era competindo com mais ninguém, mas cada uma competindo com os próprios sabotadores internos, cada uma ali se mostrando mais forte do que os próprios medos e do que as próprias inseguranças. E eu achei tão genuíno, porque você me proporcionou uma coisa que, se não fossem distâncias possíveis, talvez eu nunca fosse viver. Você tem noção disso? Talvez eu nunca fosse acreditar que dava. E eu falei, poxa, se ela criou um duatlon, que eu corro 2,5 km, eu pedalo 9, eu corro mais 1,25. 1.200, isso. 1,200. Dá. Eu levei amigas, eu levei uma galera. Foi mesmo. A Liliu correu, porque tem a prova de criança. E agora eu sou embaixadora do Duatlon Rosa desse ano, que vai ter Duatlon Azul, dia 15 de outubro Isso. aqui em Santos. Ai, meu Deus do céu! Eu vou deixar um link para vocês saberem mais sobre a prova. Vou deixar um QR Code também para quem quiser ir assistir ou participar. Eu recomendo muito que você se dê essa chance. Ai, Ju, mas eu não sei pedalar. Corre e arranja uma amiguinha que pedala para você. Ou faça o oposto. Pedale para alguém, deixa outra pessoa correr. Dá pra fazer revezamento. Então, assim, eu sou muito grata por você ter me mostrado. Cara, a minha criança é muito grata a você, Rose, porque a minha criança se realizou. E eu ouvi os meus filhos gritando, vai, mamãe. É gostoso, Quando eu passava não? de bicicleta, sentindo o vento bater na minha cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vivi na minha vida. Então eu aceito com muita honra ser embaixadora do Duatlon Rosa. Obrigada. Meu Deus do céu, estarei lá com você, meu bem. Obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço. E aí, esse duatlon, ele veio justamente com a ideia de poder inserir as pessoas, né? Eu tava até te contando um pouquinho da minha história dentro do triatlon, né? E eu recebo muitas mensagens, assim, principalmente de mulheres. Os homens também, mas as mulheres são mais. Com vontade de praticar uma atividade física. E existem alguns fatores que a limitam, né? Ou uma baixa autoestima, ou uma vergonha, ou não ter alguém para acompanhá-la, né? Porque a mulher, quer queira, quer não, ela tem aquela coisa de que pega na sua mão e fala, vem cá que você pode. Eu tô sou, aqui eu do sou seu essa lado. pessoa, eu gosto de gente junto, eu peço ajuda, eu me associo, ou eu não sei, assim, mas eu vou e falo, vou colar. Que nem eu fiz com você, depois do ato a gente foi pedalar juntas um dia ali no Bike Indoor, e a gente manteve contato, porque eu acredito que pessoas precisam de pessoas, e quando a gente tem uma referência mais experiente, caramba, a gente encontra um atalho. Exatamente. Não ficar batendo cabeça sozinha e vai, porque às vezes se a gente não tem essa referência ou esse atalho, a gente não vai. A gente não vai fazer uma travessia sozinha, né? Nem no esporte pela primeira vez e nem na vida. Então, ter alguém do lado faz com que a gente vá do ponto A de fato chegar ao ponto B, sem desistir no meio do caminho, sem morrer na beira da praia, ou sem ficar ali no ponto A presa, falando, não vou, sozinha eu não vou. É isso mesmo. E assim, onde as mulheres acabaram se identificando muito comigo, é justamente assim, hoje nós temos referências dentro do esporte que tem que existir, óbvio, que são os atletas profissionais. Mas uma coisa é você ser um atleta profissional onde você come, dorme, treina, come, dorme, treina, come, dorme, treina e tá competindo. E é a profissão daquela pessoa, daquele atleta. No meu caso, não. Eu treino, ou melhor, vamos começar pelo começo. Cuido da casa, dos filhos, marido. Você é mãe de 2, né? Vamos... Sou mãe de 2. Colocar aqui a familhinha. Rose é mãe de 2, um menino, uma menina. Eles estão grandes já, quantos anos? Hoje a Marcela tá com 16 e o Rogério 14. Tá. E o seu
ponto alto no esporte foi depois da maternidade. Eu acho que é importante a gente salientar isso, porque a gente ouve muito. Depois que você está na mãe, você nunca mais vai isso, você nunca mais vai aquilo, você nunca. Assim, eu diria que nunca mais vai ser igual, Sim. mas às vezes o diferente pode ser para melhor. É. Por quê? Com menos tempo, a gente escolhe bem melhor Que vai lá aquilo. no foco, né? Foco, prioridade. O que que a gente vai fazer com esse pouco tempo? O que a gente vai fazer com essa pouca energia? É. Como que a gente vai fazer o gerenciamento da nossa própria vida com um monte de prato ali equilibrado? Então, assim, quando eu olho para o seu ponto auge como atleta, mesmo tendo sido atleta profissional, ponto auge, depois da maternidade, eu falo, ela quebrou paradigmas e as pessoas precisam saber disso. Uhum. Como foi que a maternidade te fez encontrar essa mulher? Então, eu percebi que, assim, quando a gente é mãe, se a gente for colocar a fila de prioridades, eu tô lá por último, né? Então, todo mundo é mais importante, tudo é mais importante, e eu tô lá no final da fila. E eu tenho até hoje um fator muito determinante na minha vida que sempre me apoiou e me incentivou, que é a minha família, né? Quando eu casei, eu já estava, assim, praticamente no final da minha carreira de atleta. O meu atual marido, na época namorado, não tinha me visto competindo. Ele só sabia que eu competia porque ele me deixava no ônibus, falava tchau, até a volta. Mas me ver mesmo competindo, ele nunca viu. E aí, quando a gente casou, junta as coisas, guarda troféu, medalha, e ele só via os troféus e as medalhas, né? Não me acompanhou. E aí, meu marido falou uma vez pra mim, falou, poxa, um dia eu queria te ver competindo. Queria ver como é que é, né? Tadinho. Eu fiquei com tanta pena dele, Ju. Não tem noção do que tava falando. Ele não faz ideia que você tem um limite de 17 horas para completar. Não é uma corridinha do canal 3 ao canal 6 e volta, não. Mas tudo bem, vamos lá. Ele não sabia onde ele estava se enfiando. Não sabia. Ele falou, não, eu queria te ver um dia competindo. Eu falei, tá bom, então, né, vamos lá. Aí as crianças foram crescendo. Na época, a minha filha tinha 5, meu filho tinha 3. Eu sempre tive tia Roseli, minha mãe linda, maravilhosa, que sempre me ajudou com as crianças. Então, assim, essa base, essa equipe multidisciplinar que eu criei, né? Eu sempre tive para me ajudar a ir em busca dos meus sonhos. Além de voltar a treinar, que era o que eu gostava, desde quando eu competia, lá para os meus 17, 18, 20 anos, eu sempre tive um sonho, que era participar do Campeonato Mundial de Ironman no Havaí. Porque na época eu tinha um técnico que ele ia todo ano para lá. Então, assim, ele voltava para Santos com a bagagem lotada de história. E eu falava, gente, como é que deve ser você ficar ali 17 horas competindo? Eu falava, a pessoa deve fazer a regressão ali, né? Desde a época da barriga da mãe, porque é muito tempo, É gente. muito tempo. E eu falava, nossa, um dia eu quero ir. E aí também, no meu decorrer da minha vida, eu perdi um irmão, que é o meu irmão do meio, o Rogério. Que inclusive é o nome do meu filho, né, Rogério. E o meu irmão gostava de surfar. E como todo surfista gosta, né, de onda, Havaí. Então eu tinha esses 2 sonhos ainda que estavam ali guardadinhos, as 7 chaves, só esperando a hora do momento acontecer. E quando eu realmente parei de competir na minha juventude, né, por conta de trabalho, casei, tem que as prioridades mudaram, exatamente, o momento mudou. As prioridades mudam, mas eu não deixei o meu sonho para trás, ele veio comigo, me acompanhando por quase 10 anos, que foi justamente o tempo... Foi o hiato entre o seu recomeço, 10 anos. Quase 10 anos. Uau. E nesse meio tempo, você mantinha uma atividade, uma corridinha, um pedalzinho? Eu coloquei na minha cabeça que aquele momento era para me dedicar à minha família foco total. E ao meu trabalho. Exatamente. Que eu sabia que tinha um momento certo, que uma hora eu ia voltar para o esporte. E você não estranhava? Porque assim, quando tem uma coisa que fez parte de uma boa parte da nossa vida, como é para mim a patinação, não parece estar faltando um pedaço de você? Parece. Por mais que você tenha priorizado,
Eu passei anos sem pôr o patins no pé, eu fui fazer isso ano passado. E eu falei, por quê? E muitas vezes eu ficava sentindo uma falta uma saudade de mim, um negócio que eu não sabia explicar. Eu falei, meu Deus, você tá deixando uma parte de você ali muito adormecida, nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos. Como foi esse processo? Você ficou bem com isso? Ou te dava uma sensação até de abstinência, né? Porque abasteceu você e sua alma durante tanto tempo. Exatamente. Ju, assim, vou falar pra vocês de coração. Eu sou uma pessoa, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até aonde eu sinto que tem que ser. Então, na época, eu quis parar mesmo o esporte. Tá. Eu tinha sofrido um acidente na época de pedalando, então eu já tinha dado uma pausa. Tá. Aí eu comecei a trabalhar, então assim, eu sabia que eu não ia conseguir viver do esporte. Você foi inteira, né, pra esse momento. Você não deixou um pedaço pra trás. Você levou Não. aquela Rose junto. Exatamente. Legal isso, porque eu dificilmente fiz isso comigo. Eu deixava um pouquinho de mim pra trás. Eu não sabia integrar todas as minhas partes e falar, não, agora é isso. Estou bem com isso. Você tá me dando aqui uma aula, viu? Porque geralmente eu tenho essa sensação de que me deixei um pouquinho pra trás, deixei algum sonho pra trás, mas é tudo uma questão de foco e de prioridade, de saber a razão de ser, né? Então, Exatamente. nesse momento é isso por causa disso, porque é pra lá que a gente tem que olhar. Muito interessante. E aí eu passei esses quase 10 anos trabalhando, nós casamos, tivemos os filhos. Aí eu me dediquei 100% à maternidade. Eu falei assim, vou aproveitar que eles são pequenos, dependem de mim, tô ali com eles. Passa tão rápido, né, Ju? São pequenininhos, estão na sua barriga, daqui a pouco já estão indo embora trabalhar. Falei, não, eu vou trabalhar minha cabeça para isso. Então, eu fiquei esses anos para o trabalho, para a família, para a maternidade, para os filhos. E aí eles cresceram, né? Foram crescendo, já não eram tão dependentes, já começaram a ir para a escola, ficava com a minha mãe, já não dava aquele trabalho de um bebê recém-nascido. E aí foi quando eu conversei com a família e falei assim, olha, tô com vontade de voltar a treinar, o que vocês acham? Nossa, Marcelo, meu marido, foi o primeiro a levantar a mão, pode ir, né? Legal. E aí eu falei que eu queria realizar aquele meu sonho de fazer uma prova de Ironman. Porque na minha época de atleta profissional, onde eu competia, eu não tive a oportunidade de fazer uma prova de Ironman. Eu fazia triatlon, mas nas distâncias menores, né? Vamos explicar o que é um triatlo e o que é um Ironman para a galera se situar. Porque quando eu descobri o que era o que, eu falei, what? Como assim, gente? Bom, para quem não sabe, o triatlon é um esporte que une 3 outros esportes no mesmo. Então, é natação, ciclismo e corrida, tudo na sequência, um após o outro. E o triatlon, ele tem vários nomes de acordo com as distâncias. Então, a gente tem, por exemplo, o iniciante, o triatlon menor, que é o short triatlon, que é 750 de natação, 20 de bike e 5 de corrida. Aí a gente já vai depois para o standard ou olímpico, que é o dobro. Então, 1,5, 40, 10. Só que assim, tudo isso veio de trás para frente, né? A origem veio do Ironman e foi fragmentando para as distâncias possíveis. Para ficar um pouquinho mais possível. Exatamente. Então, aí depois do standard tem o meio Ironman, que é 1.900 de natação, com 90 de bike e 21 de corrida. E tem o Ironman, que foi onde começou essa história de triatlon lá no Havaí, que é os 3.800 de natação, com 180 de pedal e 42 de corrida. Posso dar risada agora ou é daqui a pouco? Parece uma piada. Parece. Quando eu descobri essas distâncias, eu falei, mas tudo isso um atrás do outro, sem parar? Sem parar? No mesmo dia? Beleza, e como faz, né? Não sei. Beleza, mas tem quem faça. E Tem. você ganhou o negócio. Foi. Não, calma, eu tô pulando etapa, porque eu fico muito empolgada. Mas, tá. E quando você quis voltar a correr e pedalar e nadar, você vou voltar a treinar. O seu objetivo mirava para esse mundial. Isso. Mas as pessoas estavam sabendo do que se tratava nessa hora, já seu marido já estava par, já. E assim ele comprou mesmo o sonho. Ele comprou o meu sonho, exatamente.
porque eu era uma pessoa mais feliz, sabe? Dentro de casa, com os meus filhos. A minha trajetória até chegar o dia do tão sonhado Ironman foram ali quase uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Treinando, competindo distâncias menores, para eu poder me inscrever no meu primeiro Ironman. Tem que se qualificar? Para ir pro Havaí, sim. Não tem como você se Ir inscrever. direto, Não. Você tem que se qualificar em alguma prova de Ironman do mundo para você poder ir para lá. E aí só vai quem tem X resultado, é isso? Então, hoje tá um pouquinho mais fácil, tá? Fácil em que sentido? O que acontece? A prova de triatlon de age group, ela é dividida por categorias de idade, né? Então, por exemplo, 20, 24, 25, 29, 30, 34, vai até 60, 70, 80 anos. Tudo de 5 em 5. Então, dentro das categorias, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro Ironman, eu era da categoria 35, 39. Então, naquela época, que foi em 2014, só tinha uma vaga dentro da categoria. Então, era literalmente assim, quem ganhava a categoria... Podia ir? Podia ir. Só que a gente tá falando de uma categoria de 50, 60, 70, 80 mulheres. É a categoria que tem mais mulher, não é? No duatlon, a minha idade, que era o 34, 39, é o que tinha mais gente. Você pega esse miolo entre 30, 35, 40 anos, são as 3 categorias femininas com mais mulheres. E a galera tá ali me falando, Ju, passou já do tempo. Gente, é um esporte de alta intensidade e a maior faixa etária tá ali dos 30 e tralalá pra cima. Que daí você vai ver gente no 40, 49, 50. Tem! Só que a gente não tá vendo isso acontecer. A gente tá presa nas redes sociais olhando o quê? As jovens dançando o TikTok, achando que a gente tá velha. Gente, tá tudo errado. É começar a olhar para outros lugares e buscar novas referências. Exatamente. Esses dias eu parei de seguir um monte de gente que eu falei, não tá me fazendo bem, tá me fazendo olhar para uma coisa que não volta. Eu não tô sabendo administrar, não tô culpando ninguém. Cada um tá ocupando seu espaço, usando esse espaço para falar o que quer, fazer o que quer. Mas eu não tô sabendo filtrar, tá me dando um mal-estar. Eu quero olhar para mulheres maduras, eu quero olhar para mulheres que têm já uma família, de repente, e que estão se cuidando, que estão se superando. É isso que eu tô precisando agora, de novas referências. E eu achei muito interessante quando eu fui olhar os resultados, a quantidade de inscritas em cada faixa etária, que era, as de 18 e tal, super pouquinho. É isso mesmo. E daí foi subindo pra minha idade. Eu falei, caramba, então a minha turma tá aqui. Que loucura. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito surpresa. O que acontece? O triatlon, por si só, ele já é um esporte difícil de você treinar. Ainda mais competir. Então, assim, o que torna o esporte difícil é o tempo disponível diariamente para você poder treinar para participar de uma prova. Por isso que a gente fala que o dia da prova é literalmente a cereja do bolo. Porque se você já passou por um período de periodização de 3, 4 meses e resistiu àquilo até o dia da prova, então o dia da prova já venceu, olha. É só cereja, né? Então, esse que é o difícil. E aí é onde a gente entra... Vamos equilibrar os pratinhos, aquela velha história da coxa menor, onde você cobre a cabeça e descobre o pé, descobre a cabeça. E a gente vai fazendo esse bem bolado aí, essa negociação com essa faixa etária. Por quê? Porque já são mulheres casadas, com filhos, aonde eu falo por mim mesma. Quando eu tô, por exemplo, quando eu chego e falo para minha família, falo, olha, agora a mamãe quer pegar a vaga para uma prova para ir pro Ironman, por exemplo. Os meus filhos hoje, eles entendem, sempre entenderam que aquilo era importante para mim. E que aquele sonho meu também fazia parte do sonho deles. Então, assim, várias vezes, quando eles eram pequenos, chegava convitinho de escola, do amiguinho, de festa, eu já falava pro meu marido, uma festa para você, amor. Ai, porque a mamãe sábado tá pedalando. Só que a gente negociava, eu falava, poxa, o ano tem 12 meses. O que são apenas 3 eu abrindo mão, né?
Depois a gente sempre aproveitava depois da prova, ou eles iam viajar comigo, a gente viajava, ficava mais tempo para curtir as férias, acabava virando as férias da família. Sempre que dava, eu levava eles comigo. Quando eles eram pequenos, ou eles não conseguiam ir na viagem, ou eles iam na viagem, os dois brigavam para ver quem ia levar o troféu para a professora no dia seguinte. Olha, esse troféu foi minha mãe que ganhou. Que orgulho! Então não é possível que isso seja maldade, sabe? Assim, ai, que mãe má. Não, nunca vai ser. Abandonou as crianças em casa com a avó para ir correr. Porque eu já tive uma época onde eu fui taxada de monstra. Como é que você sai? Como é que você abandona seus filhos? Falei, gente, mas deixar com a minha mãe e com o meu marido é abandono? E em que lugar tá certo você se abandonar e abandonar o seu sonho? Não é verdade? Sendo que eles estão comigo dentro desse sonho, né? E que baita exemplo você tá dando, meu Deus! Uma mulher que vai lá, que faz acontecer, que bate recordes, que ganha o troféu, a medalha, e mesmo que não ganhasse. E mesmo que não ganhasse. Olha o exemplo, É. sabe? Então, que bom que você soube discernir o seu caminho. Porque a galera não entende. Não. Esses dias eu falei, quando eu patinava, eu soube dizer não, porque tinha final de semana, era treino, ensaio, competição. Eu tinha uma época que, como a gente já era um pouco mais velha e treinava para mundial, tinha gente que tinha que descer de São Paulo pro treino, era das 10 à meia-noite o treino. Nossa. Horário 2 vezes bom. por semana, e de final de semana era domingo inteiro. Era assim, fazia de manhã, almoçava, voltava para correção, alinhamento e repetição. E eu falo, gente, quantos, sei lá, namorados, ficante, porque mesmo, puta que chatice esse bagulho de isso novo, cara, mesmo. não serve pra mim. É isso mesmo. Beijo, tchau. Amizades, que, mas você vai de novo, não vai na festa, não sei o quê, que é Porto Seguro com a escola, não fui, não sei nem o que é. Disney com a escola, não fui, eu tava competindo. E assim, eu não tenho remorso, eu não tenho ressentimento, eu vivi as coisas mais incríveis da minha vida e eu aprendi a dizer não, a discernir. O que é o que o outro não dá valor e o que é o valor pra mim? Então a gente não tá na mesma página. É isso mesmo. Só que muitas vezes a gente não tá ainda nessa compreensão do que é importante pra gente. Então quando você fala isso, é uma reflexão pra gente. Pra vocês que nos ouvem, nos assistem, de que maneira as pessoas estão realmente comprando os seus sonhos ou não. Que você não enverede para distante desses sonhos porque os outros não estão entendendo. Não vale a pena. Um dia você vai entender que você paga muito mais caro em ter se deixado para trás, em ter deixado esse sonho para trás, porque você não teve o apoio suficiente. O primeiro e o principal apoio que você tem que ter é seu. Ponto. Senão a gente vai ficar ali refém do que vão achar, do que vão pensar, se vem com a gente, se não vem com a gente. E eu imagino que você tenha tido que manejar isso tudo e manter a cabeça no lugar, porque um atleta, Rose, você tem um físico preparado, se a sua cabeça não tá, É isso mesmo. não vai, né? A gente até fala assim que principalmente em provas de endurance, que são essas de longas distâncias, você tem que ter você tem que se preparar 90% sua cabeça e 10% seu corpo. Porque quando você dá o comando da sua cabeça, você fala, agora eu vou pedalar, você vai, o corpo vai. Agora, se a sua cabeça falar, não tô afim, o corpo não vai. Então, às vezes eu tratava até meus treinos, assim, procurava ir sozinha, que era o meu momento até de meditação, sabe? Ia pra estrada, às vezes, sozinha, pra eu me encontrar comigo mesmo, assim, qual o seu sentido? silêncio. Exatamente. Qual o sentido da vida? Por que eu tô fazendo isso? Né? Às vezes eu me deparei muito com isso. Poxa, pra que eu faço isso? Pra que eu tô fazendo isso? Né? Coisa boba, sair pedalando, correndo. E hoje eu vejo, como você mesmo falou no começo do podcast, que acaba sendo até uma missão para poder passar isso para as outras mulheres, né? E volto a falar, os homens também, mas a mulher tem aquela dor que eu sinto, que eu sou mulher, eu já passei por isso, né? E a gente precisa estar ali uma do lado da outra, estimulando, ajudando, dizendo, olha, você é capaz. Aí, às vezes, as pessoas, eu ouço muito assim, poxa, mas eu não faço o que você faz. Eu falo, mas você não precisa fazer o que eu faço. Ninguém tá falando para você fazer um Ironman. Mas você pode ter aquela disponibilidade, a vontade de querer fazer aquilo que você quer. Colocar aquela energia naquilo que você quer.
Porque a primeira coisa que a gente tem que é querer, né, Ju? Se você não quiser e não quiser muito, não vai. Não vai. Então, a partir do momento que você se dá aquele tempinho para chamar de seu, vai. O universo conspira, as pessoas vão aparecendo, a família te ajuda. Flui. E como a gente estava falando, o duatlon, ele veio para isso. Para poder mostrar para a mulher que ela é capaz, que nem te impactou, Nossa, né? eu achei tão genial, tão sensível, tão humano. Eu não sabia que existia um negócio desse. Eu nem sei, acho que você realmente fez. Como você já viu tudo que tem no mundo sobre isso? Provavelmente você olhou para o que não tinha sobre isso e foi lá e fez, né? Porque eu achei digníssimo, assim. E a organização super cuidadosa, acolhedora. Todo mundo que estava envolvido lá, eu fui tão bem tratada do começo ao fim. As pessoas que estavam comigo, os meus amigos. Foi muito bem organizado, muito bem preparado. Eu tiro o chapéu. E eu quero te perguntar uma coisa. Você teve, então, você falou que foram 2 anos e meio se preparando para, então, o grande feito da sua vida, né? Isso. Que foi o seu sonho durante muitos anos. Você participou de 11 Ironmans. Foi. Ou já mudou essa conta? São 11. Não, tô no 11. O ano que vem eu vou pro 12. Ano que vem ela me atualiza e quando você sentar aqui de novo eu já vou riscar o caderninho. E você ganhou 2, tá. Foi. Como foi esse primeiro? O que você sentiu? De que maneira você conseguiu visualizar? E foi do jeito que você visualizou ou não foi? Me explica mais. É muito tempo de prova. Então, assim, a gente visualiza, mas chega na hora alguma coisa dá errado, né? Eu acho que não dá para ir na minúcia. Mas É. uma das coisas que a gente pode mais usar dos exercícios de visualização, que os atletas costumam fazer muito, né? De você fazer aquela visualização criativa do percurso do trajeto e tal, é de como você vai querer se sentir, porque isso dificilmente erra. É. Você determinar o seu sentir é uma das maneiras de você se manter mais consistente, mais estável, porque se a emoção tá estável, por mais que a gente fique uma pilha, né? Uhum. Se a emoção tá minimamente determinada, o que vem meio que bate e rebate, mas você tá fluindo naquele objetivo, no foco, na prioridade do sentir. E eu vejo que eu errei muitas vezes que eu tive experiências na minha vida que eu, realizei um negócio incrível. Mas depois me senti estranha quando eu não tinha escolhido sentir direito. E eu acabava sentindo o que eu não queria. Uhum. Então eu vejo isso muito na minha trajetória, aprendi na patinação e tal, mas o sentir veio depois de alguma maturidade. Então nas minúcias não tem como a gente, não vamos nunca prever tudo, mas você se imagina ali e tudo mais. E muitas horas. Muitas Quantas horas? Para onde vai a sua cabeça? A gente passa um filme na nossa vida, né? E quando eu me inscrevi pro meu primeiro Ironman, que foi o Ironman de Fortaleza, eu me inscrevi um ano antes. Então, a prova foi em novembro de 2014 e eu me inscrevi em novembro de 2013. Então, assim, 1 ano de preparação, muita coisa pode acontecer, né? Só que quando eu entrei naquela prova, que foi o meu primeiro Iron, muitos achavam que era loucura, porque assim, é quase que impossível você fazer o seu primeiro Ironman na vida e já conquistar a vaga para o Mundial. É um feito muito difícil. E foi o que aconteceu comigo. Eu participei da prova. Na época tinha as atletas profissionais e as atletas amadoras. Eu fui a primeira atleta amadora, fui a campeã da prova no amador. Consequentemente, eu ganhei a categoria. Uau! E, consequentemente, eu ganhei a vaga para poder participar do Ironman do Havaí cara. de cara. Meu Deus. É isso. Quando ela diz pra gente, quando eu miro num objetivo, caramba, quando eu falo que a gente tem que modelar a sua mentalidade, é disso que eu tô falando. Ela mirou, ela foi. E realmente, ela foi. E assim, durante 1 ano, a cada treino que eu saía para treinar, nadar, pedalar e correr, qualquer coisa, eu pensava no Mundial, que era algo que eu queria muito. E assim, veio com tanta intensidade que eu não ganhei só a vaga, né? Eu ganhei a prova. E foi aí justamente que a minha vida veio à tona. Por quê? Porque ganhar uma prova de Ironman, mesmo que seja no amador, sem ser profissional, não cabe a uma mãe com 2 filhos que trabalha.
cabe a uma pessoa que tem tempo para treinar. E como é que você tem tempo para treinar trabalhando e com 2 filhos pequenos? Porque na época meus filhos eram pequenos, né? E aí foi quando muita mulher se identificou com a minha história de vida. E foi quando veio o apelido carinhoso também de Iron Mãe, porque todas nós somos Iron Mães, né? Não sou eu a Roseclaire. Todas nós, que a gente sai de casa, acorda cedo, tem um tempinho para cuidar de você, leva o filho na escola, busca e sai, cuida da casa, dá atenção pro marido. Então, isso é ser uma mãe de ferro, uma mulher de ferro. Então, a minha história de vida veio à tona com essa conquista do Ironman de Fortaleza. Uau. E a realização do sonho para ir competir no Mundial de Ironman no Havaí no ano seguinte, que foi em 2015. E aí foi a minha primeira participação no Ironman do Havaí, em 2015. E naquele ano eu fui a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada. Então, Uau. assim, duplamente a minha Meu vida veio à Deus. tona. Mais ainda. A primeira brasileira na história. A primeira brasileira a cruzar a linha de chegada. Não na história, daquele ano. Ah, daquele ano. Isso, daquele ano. Aí eu já aqui, não, é porque pra mim você é tudo, né? Naquele ano você foi a primeira a chegar. Não, a primeira brasileira. Brasileira Isso. a chegar na linha de Isso, chegada. porque aí, quando envolve o Mundial, né, a gente se divide ali por nações, né? Tá, entendi. Então, dentre os atletas brasileiros que estavam lá naquele ano de 2015, Uau. contando com as mulheres também, tanto profissionais quanto amadoras, eu fui a primeira a cruzar a linha de chegada ali. Então, assim, tem toda uma história, tem toda a mídia por detrás, tem as mídias especializadas que falam, né, de triatlon, do Mundial. Então, mais uma vez, a minha história de vida veio também à tona para lembrar as mulheres que nós somos capazes, né? E principalmente as mães também, para poder voltar aí com a sua história de vida que ficou presa lá no passado. E aí, fui indo. Hoje eu já tenho os meus 11 Irons. Já fui 3 vezes para o Campeonato Mundial de Ironman no Havaí. Eu fui em 2015, 2016 e 2018. Uau. Já fiz algumas outras loucuras também dentro do esporte, porque depois do Ironman existe o Ultraman. Aí a gente começa a rir de novo. Gente, até tossi. A gente começa a rir de novo porque eles não sabem brincar. Essa galera não sabe brincar. Que é ultra? Não, o seu marido me contou uma história que você uma vez estava finalizando uma prova de bicicleta descendo uma ladeira a 100 e não sei lá quanto está por hora, nem sei dizer. E que ele falava, meu Deus, ela é louca, eu amo essa mulher. Né? Ele é muito fã. Super! Acho que o Marcelo vibra mais do que eu. Cara, é muito lindo de ver isso, meu. É muito bonito que seus filhos também têm isso, né? De ir junto, de acompanhar, de comprar. Eles adoram. E o Ultra, que foi isso, gente? Agora vamos voltar para os números. números. Vamos voltar para os algarismos. Conta pra gente. Então, o Ultraman é uma outra distância também de triatlon, só que é uma prova realizada em 3 dias. Ah, tá, graças a Deus. Não que seja mais fácil, é porque não cabe num descansa. dia, né? Não cabe num dia, só por isso. Até cabe. Não, em um dia não cabe. Não ia caber, né? Não cabe. Mas o Ultraman, você nada no primeiro dia 10 quilômetros e pedala 145. Aí você tem 12 horas para cumprir essas 2 distâncias. Aí no segundo dia, de manhã larga de novo para 274 quilômetros de bike. 270 quilômetros de bike. Ainda bem que eu não tô com o Google Maps aqui pra simular a trajetória, mas tá bom. E aí, no terceiro dia, que é o final da prova, é a dupla maratona, que são 84 quilômetros correndo. Eu fiz essa prova 2 vezes já. Rose. E, meu, e assim, xixi, cocô? Não faz? Faz Faz depende? na hora que bater vontade. Eu sempre me pergunto isso, meu. Que eu tenho um amigo que ele fez uma travessia de... Nem lembro. Ele rema. Ele fala, meu, tipo, ele não, já tá no mar. Já ali, tá, né? tá tudo certo. Aí a mãe da Lívia correu 100 quilômetros. Ela já fez uma ultramaratona.
E a gente tava conversando outro dia, eu falei, não, Adriana, porque depois dos filhos eu corro, daí assim que o minuto que eu termino, eu quase faço xixi na calça. Daí eu sei que eu tenho que fortalecer meu assoalho pélvico, essas coisas todas, mas eu fico pensando essas distâncias longas. Ela, não, pode fazer na calça, porque depois de não sei quantos quilômetros, a ureia já saiu por outro lugar, e daí o xixi sai só água. Eu falei, meu Deus, tem até a fisiologia do xixi do atleta. Fisiologia do xixi. Então vai fazer, vai indo, vai bateu a fazendo. vontade, Você chega chega aí. literalmente suada, cagada. Suada, cagada, descabelada, vitoriosa, né, em algum aspecto, gente. Olha, história de nojo. Eu fiz uma vez uma prova só de ciclismo, uma prova de ultraciclismo, lá nos Estados Unidos, onde eu percorri 1.500 quilômetros de bike. A gente saiu da Califórnia, do oeste da Califórnia, passamos pelo estado do Arizona, Utah e chegamos no Colorado. Então, passamos por 4 estados americanos. Foram 1.500 quilômetros full time. Então, você imagina, 3 dias sem tomar banho, literalmente. Meu Deus, seu marido Só de lencinho me descendo. Meu Deus. Não, é incrível isso, é incrível. É você lembrar do que importa e todo o resto é resto. Assim, e a você tá nas feminilidade condições. não existe. Não, naquele momento não, e a unha dela tá impecável, né? Vai vendo. Quanto tempo lá? 3 dias? Não, 1.500 quilômetros. 1.500 Já quilômetros. nem sei, ó, todos os números estão aqui, ó. Eu fiz a prova em 3 dias e 17 horas. Fui vice-campeã da prova. Foi. O céu nem o céu é o limite, não tem limite, né? Aonde O dá limite vontade tá na de ir, vai. mente. E como é pra você ver sua filha hoje em dia participando das provas? É muito gostoso. Mas assim, ela sempre carregou o peso de ser filha de atleta, né? Ela começou a nadar com 7 meses. Eu levava ela pra natação, bebezinha. E ela nadou até os 15 anos. O ano passado ela chegou. Eu fui fazer o Ultraman da Flórida o ano passado. Quando a gente chegou da prova, ela falou: mãe, eu quero parar de nadar. Aí eu falei: tudo bem, não tem problema. Ah, você não vai ficar brava? Eu falei: não, imagina, jamais vou te obrigar a você fazer alguma coisa que você não queira, né? Então, assim, por muito tempo ela acho que carregou aquele peso com ela, sabe? Mas ela já falou pra mim que ela quer um dia na vida fazer um Ironman. Ai, meu Deus do céu. E é assim, né? Que nem o Joel, meu amigo, fala, o exemplo arrasta. Exemplo É arrasta. que nem a Liliu tá sendo com o patins. Eu dei o patins, mas eu não fico, filha, vamos patinar toda hora, todo final de semana, todo dia. Ontem eu cheguei de São Paulo, tava a Clara aqui, que cuida deles quando a gente não tá. Ela tava patinando na sala. E assim, a evolução dela de 3 dias atrás pra agora... Porque ela me vê patinando e ela acha aquilo incrível. E eu vejo, até hoje eu gosto de assistir patinadores. E ela ama ver junto comigo. Então a gente vai arrastando, é uma coisa que já tá ali intrínseca neles, né? É a maneira que a gente ensina para os nossos filhos e para as outras pessoas também, né? Porque às vezes eu encontro com alguém e falo: nossa, você 4 horas da manhã pedalando. Nossa, fiquei até com vergonha, fui pra academia mais tarde, sabe? Assim. Então, eu fico muito contente de poder incentivar e motivar as pessoas a práticas boas. Porque esporte é saúde, é qualidade de vida, é autoestima, são coisas boas. Então, nada como você poder passar bons exemplos com coisas boas. E eu descobri que com o esporte eu posso fazer isso. Se é o que eu sei fazer, então bora fazer, né? Porque chega que nem você falou, né? O céu é o limite. Mas chega uma determinada hora na sua vida que você fala assim, pra onde eu vou? É como o escalador que vai subir o Monte Everest e fala, e agora? Pra onde eu vou subir? Né? Então, assim, eu sou tão grata a tudo que eu já conquistei na minha vida dentro do esporte, que eu cheguei numa fase que eu falei, agora eu não preciso mais pra mim. Agora eu quero me doar pros outros. Ai. Então, é o que eu tô fazendo. O Duathlon foi um início desse meu projeto. E tô fazendo várias outras coisas também para poder ajudar as pessoas, porque assim, parece bobeira, mas as coisas que eu já fiz, as pessoas também têm vontade de fazer, sabe? Poxa, ir pro Mundial, quem é daquele meio ali, principalmente do triatlon, que é o esporte que eu me identifico, as pessoas gostam, sabe? De baixar um tempo,
ou mesmo de cruzar a linha de chegada e terminar aquela distância, ou de falar, não, naquela distância eu não quero, mas eu posso ir numa menor. Então, hoje para mim é muito gratificante isso, poder levar coisas boas para as pessoas. Você sempre leva, tão querida, que nem você, quando acompanhou já uma atleta ou outra, como é Anjo que fala? Eu já fiz atleta anjo de uma menina, né? Ela, uma moça, devia ter seus 20 e poucos anos, que ela também muito insegura, e o pai dela fazia. E aí o pai dela me convidou para ser atleta anjo da filha, e dias depois a gente descobriu que ela estava grávida. Nossa. Ela competiu grávida, terminou a prova grávida no meio Ironman, mas assim, tava bem, terminou bem, nasceu bem, o filhinho dela já tá grandinho. Então eu conduzi uma Ironman, né? Uma Ironman também, acabei de pensar nisso. Eu já fui atleta anjo de deficiente visual também, levei o Olavo de um projeto que tem aqui de Santos. Então assim, aos poucos eu vou me doando ali no que eu posso, que é o que eu sei fazer, que é triatlon. Maravilhosa. E eu já te falei, eu tô falando aqui porque quando a gente se compromete com alguém além da gente, a chance da gente se ater a esse compromisso e ser fiel e realizar é muito maior. Isso é estudado, é pesquisado. E eu falei pra você que eu ainda vou fazer um triatlon na minha vida. E assim, meta sem data é só meta, né? Pra gente realizar, a gente precisa colocar uma data e eu vou colocar uma data dentro do período de 2 anos. Isso tem que acontecer. Nem que seja um micro, nem que você invente um de novo do pequenininho que você fez, mas eu vou. Nadar é um grande desafio pra mim, eu sei nadar. Mas eu venho de uma família com um histórico de afogamento, de acidentes, é uma coisa muito assim, sabe? Que eu vejo que até kármica, minha mãe tem muito medo, nunca aprendeu a nadar e ela tem desafios com isso, mas eu vim... Na época que eu surfava, eu ia pra superar isso. Eu falava, eu vou estar de cara com a onda e vou passar por baixo e eu vou respirar fundo, mas eu morria de medo. Do mesmo jeito que quando eu ainda saio pra pedalar na rua, eu vou morrendo de medo, mas eu sempre volto vitoriosa. E eu acredito que o triatlon vai me trazer essa superação gigante de fazer uma coisa que eu tenho muito medo, uma coisa que eu tenho mais ou menos medo e correr, que eu faço, mas eu não sou muito boa. Mas eu faço o meu melhor, o melhor que eu tenho. Então é me desafiar onde não é fácil, porque quando dançava era muito fácil, sempre fui muito boa. Patinava eu era muito boa. Mas e aí, as coisas que eu não sou tão boa, como que eu posso ficar melhor nelas? Então esse é o meu game hoje em dia, é um outro nível de desafio. Mas vamos junto e você é uma grande inspiração. Eu quero que as pessoas te sigam, te conheçam. Você é muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu agradeço por essa conversa, essa troca. E vou deixar para vocês, lembrando, o link do Duatlon Rosa e Azul, que teremos 15 de outubro de 2023 em Santos. Vai estar aqui na descrição e vai estar aqui no QR Code para vocês. E vou deixar também o Instagram da nossa Ironman Musa Diva. Obrigada por isso. Obrigada pela sua fibra, por você ser essa mulher inspiradora, e eu espero que a gente possa trocar mais vezes. Vou começar os treinos, porque estamos aí nessa reta final. Já comecei os treinos, na verdade, mas vou intensificá-los. Boa. Para ser uma embaixadora à altura, né? Olha, eu não vou falar que tá registrado. Aliás, tá super registrado no vídeo. Ju falando que vai fazer um triatlo. Ai, olha, Eu vou. Adorei seu desafio. Temos 2 anos. Conte comigo, ó. Tá fácil demais, vai vir antes dos 2, eu tenho certeza. Vai. Eu tenho que me dar um prazo confortável também para eu saber que eu vou me comprometer com qualidade. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Porque organizar a vida. Vai, se prepara, seu corpo não vai se machucar, não vai ser inconsequente. Então, preciso ter um tempo saudável. Mas estamos aí. Adorei. Tamo na pista. Com certeza. Um beijo, sua maravilhosa. Beijo, Faz obrigada essa mensagem mesmo. chegar em mais vidas, em mais pessoas. Compartilha esse podcast, avalia e conta aqui nos comentários qual foi o seu principal insight. Um beijo e até mais.